nós adentramos nas funções cognitivas. Quais são elas? Então, quando vocês forem estudar sobre funções cognitivas, nós temos percepção, atenção, memória, linguagem e funções executivas, ok? Nós vamos destrinchar cada uma delas aqui. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas percepções. Jéssica, onde eu posso encontrar detalhes sobre isso? O DSM-5. No DSM-5, você tem, inclusive, exemplos de cada tipo de funções cognitivas. Então, o DSM-5 é um lugar bom, né, fiel, fidedigno, para você buscar um pouco mais de informação sobre isso, tá certo? Agora, aqui, a Raquel está perguntando que as emoções, em algum caso, pode levar à demência? Sim, não somente, ela, mas as alterações de humor. E quando eu falo de alteração de humor, eu estou falando de vários quadros, né? Eu estou falando ali de quadros depressivos, de outros transtornos neuropsiquiátricos, de transtorno de ansiedade, por exemplo. Quando não tratado, componentes emocionais, eles podem sim fazer com que você chegue mais rápido a processos neurodegenerativos. Por que isso? Porque geralmente envolve processos inflamatórios, porque envolve a baixa de componentes químicos importantes para o bom funcionamento cerebral, então de neurotransmissores que são extremamente importantes, e tudo isso pode sim, a longo prazo e junto com outras, né, questões, levar sim a favorecer o desenvolvimento de um quadro demencial. Tanto que, Raquel, quando a gente tem, por exemplo, tem estudos que falam sobre 12 fatores de risco potencialmente modificáveis em relação ao desenvolvimento de quadros demenciais, e quando a gente vai ler, a gente tem ali depressão e ansiedade como, quando não tratadas, causas não tratadas, podem favorecer ou, quando tratadas, podem minimizar as chances do desenvolvimento de um quadro demencial. Então, sim, a resposta é sim, pensando nesse contexto, ok? A questão perceptomotora, ela vai envolver as funções motoras e de percepção. Envolve os sentidos, tá certo? Ela é localizada nessa região aqui, principalmente nessa e nessa, parietal e occipital, do nosso córtex, e elas estão atreladas tanto à capacidade de aprender ou demonstrar suposição, como modificação de controle hábil, interpretação de estímulos sensoriais que vêm do meio externo por meio de órgãos sensoriais, ok? Ela inclui habilidades como percepção visual, visoconstrutiva, perceptomotora, praxis, que é quando a gente consegue desenvolver alguma coisa, né? Então, sei lá, abrir, né, alguma coisa, isso daqui é praxia, tá? Isso é uma forma de praxia. E aí também gnosia, então, a questão de comunicação, a capacidade de comunicação e reconhecimento, certo? Então, tudo isso está envolvido dentro das questões perceptomotoras. Outro ponto importante é olhar para a nossa atenção. Jéssica, então você falou de perceptomotor agora a gente entra na atenção e depois tem mais 3 funções cognitivas importantes. Então, aqui, eu vou dar destaque para as atenções que são modificadas com o processo de envelhecimento, que tenham um tônus um pouquinho mais baixo. Então, existem vários tipos de atenção, tá? A atenção, ela está muito envolvida com estímulos e o foco que você dá para esses estímulos. Então, existem alguns tipos, sendo ela sustentada, que é quando o que vocês estão fazendo aqui, eu acredito, né? Que é prestando atenção em mim, então vocês estão sustentando a atenção em mim. Então, tem a manutenção da atenção num longo período de tempo. Tem atenção dividida, então tem gente que pode estar aqui com outra janela aberta, com o WhatsApp aberto, fazendo outra coisa, ou também aquelas pessoas, né, que estão no celular e estão andando, isso é uma atenção dividida. Ela geralmente envolve um componente cognitivo e um motor, então falar no telefone, andar num local desconhecido, fazer algumas coisas ao mesmo tempo, por isso que eu falo, atenção hoje, gente, é artigo de luxo, conseguir chamar atenção hoje é algo que faz toda a diferença.
Então, além da atenção sustentada e dividida, nós temos a seletiva. A seletiva, ela vem um pouco antes dessas duas, por quê? Porque é quando você escolhe para onde você vai dar atenção, onde você vai colocar o seu foco. Então, se está passando, por exemplo, aqui uma borboleta, alguma coisa com uma cor, por exemplo, amarela, vermelha no meu fundo, vai chamar muito mais atenção de vocês do que eu aqui falando para vocês. Então, vocês vão automaticamente mudar o foco. Quando você muda o foco, foi essa atenção seletiva, você escolheu olhar para outra coisa, tá? Então, são os estímulos que você vai dar mais atenção. Então, por exemplo, escutar a leitura de letras e números, repetir apenas as letras, é uma parte de atenção seletiva. Então, por quê? Porque eu dou um comando e eu peço para que vocês façam alguma coisa. Então, vocês têm que ficar focando em questões mais específicas. E nós temos também a atenção alternada. A alternada, gente, muitas pessoas confundem um pouco com a atenção dividida. Mas a diferença entre a dividida e a alternada é que a alternada eu consigo seguir o fio da meada. Quando a gente está, por exemplo, ouvindo música e estudando, tem horas que a gente para do que está fazendo, se é uma música que chama mais atenção, então aí a gente passa uma atenção seletiva, volta para a música, ou a gente vai cantar aquela música porque a gente gosta muito, ou a gente vai mudar aquela música porque a gente não gosta, mas naquele tempo que você faz isso, você coloca atenção ali. Se eu vou parar, presta atenção agora, ó. Se eu parar só para mudar a música e voltar, é uma atenção alternada. Então, a gente tem diferentes tipos de atenção. Então, tem a sustentada, a dividida, a seletiva e a alternada. Quando eu falo de atenção dividida e seletiva, a gente tem um baixo tônus em relação ao processo de envelhecimento. E aí, o que vai acontecer? Na dividida, eu vou ter o problema de possibilidade de quedas, porque geralmente eu não vou conseguir fazer as duas coisas bem feitas ao mesmo tempo, tá? Então, isso pode acontecer. E aí, nisso, eu posso ter um grande risco de quedas para esse tipo de atenção, tá certo? Então, vamos lá. Aqui eu tenho um pouquinho mais de descrição em relação a essas. Então, a seletiva, resposta básica, um estilo. Então, de repente você está estudando e escuta um grito, aí você olha para ver de onde veio. Isso é uma atenção seletiva, você foca em algum estímulo específico. A mantida ou sustentada engloba a vigilância, né? A manutenção de atenção ao longo do tempo durante uma atividade contínua. E esse é um pré-requisito para uma memória operacional. E quando é um pré-requisito para uma memória operacional, a gente começa a desenvolver e abrir espaço para formar memórias, tá certo? A alternada, então, alterna-se entre estímulos, porém, a gente não perde o raciocínio em relação a cada um deles, então, eu consigo, como eu falei, seguir o fio da meada, nesse caso, e a dividida é a capacidade de responder simultaneamente a duas tarefas. Então, estudar e ouvir música, andar e falar ao telefone, isso tudo envolve atenção dividida, tá certo? A gente vai agora para as funções executivas, tá? Então, quais são as nossas funções executivas? Antes da gente adentrar efetivamente no que são e quais são, a gente tem que pensar que existem duas categorias importantes para as funções executivas. Aquelas ditas como quentes, que vão envolver os aspectos emocionais e comportamentais, motivacionais, tomada de decisão e análise de risco e benefícios, são as quentes. Geralmente tem os componentes comportamentais e emocionais. E aí, depois disso, a gente tem também as funções executivas tidas como frias. Então, elas vão envolver mais raciocínio. Então, é um aspecto lógico e abstrato, raciocínio, resolução de problemas, estratégia para planejamento. Então, é algo mais mecânico, tá? Então, a capacidade de inibição, manipulação mental de informações, tudo isso são funções executivas tidas como frias e não quentes. Quentes, componentes emocionais, frias, raciocínio. Pensa desse jeito, tá? Mas, como eu falo, ela é mais lógica, envolve mais lógica do que as funções quentes, por exemplo.
Então, elas vão incorporar todos os processos que envolvem, né, ao gerenciamento do comportamento humano. Então, tem o planejamento, controle inibitório, tomada de decisões, flexibilidade mental, memória operacional. A atenção aqui, na atenção, o que a gente tem que destacar e dar atenção? Existem autores que vão colocar a atenção dentro das funções executivas e há quem vá tirá-la delas, tá? A gente aqui fala de maneira separada, mas vamos lembrar que todas as funções cognitivas, elas trabalham em conjunto, né? Elas não trabalham de uma maneira isolada. A gente secciona isso para fins didáticos, mas no dia a dia, na lida do dia a dia, elas estão ali todas envolvidas, todas juntas e misturadas, certo? Mas cada qual tem o seu espaço de maior predominância nas regiões do córtex cerebral, principalmente, e aí é bom que a gente separa. Por que a gente separa desse jeito? Porque se a pessoa tem um trauma ou algum tipo de doença, a gente sabe por onde começa essa doença, onde foi esse trauma, a gente sabe o que pode estar mais prejudicado em relação àquilo que a pessoa está apresentando, certo? Uma lesão adquirida ou até mesmo congênita. Quando a gente conhece a etiologia da síndrome, do transtorno ou do quadro clínico, de maneira geral. Então, tem quem coloque a atenção dentro das funções executivas, porque todas elas estão aqui nessa região mesmo, e há aquelas pessoas que separam. Eu gosto de separar, porque existem os componentes atencionais que são mais específicos, mas também faz muito sentido tê-los aqui dentro das funções executivas, tá? Só para vocês terem uma ideia. A categorização e a fluência verbal também fazem parte das funções executivas. Então, existe um modelo que fala um pouquinho sobre as funções executivas, e aí o que nós temos? Por exemplo, iniciação de conduta é um tipo de função executiva, que é uma habilidade de iniciar um comportamento de uma forma voluntária, tá? Quem tem alguns quadros clínicos tem dificuldade disso daqui, tá? A dificuldade de iniciar uma conduta propriamente, por si só. Então, a inibição de respostas, essa inibição de respostas, inibição que a gente fala, né, de respostas e comportamentos, controle inibitório, tem alteração no envelhecimento e ele é mais expressivo quando tem um envelhecimento com presença de alguma doença de transtorno, de comprometimento cognitivo, tá? Principalmente na região frontal. É uma capacidade de inibir resposta em cursos ou respostas prepotentes, como comportamento flexível, visando o alcance de um objetivo. Quem tem persistência em tarefa, por exemplo, é uma habilidade de manter um comportamento persistindo até ficar. Então, quando a gente fala, né, de motivação, quando a gente fala de constância, nós estamos falando de funções executivas. A capacidade de organização das coisas também envolve nosso componente, as nossas funções executivas, tá? Então, que é a capacidade de controlar e administrar uma informação de modo que ela fique organizada e sequenciada. Um pensamento criativo, capacidade de abstração, também tem a ver com as nossas funções executivas. Então, a habilidade de propor distintas soluções para um problema, tudo isso tem envolvimento com as nossas funções executivas. E a conscientização, que é a habilidade de identificar as próprias ações e sentimentos. Então, aí ele entra de novo, né? Lembra que eu falei que a cognição, ela modula as emoções, e as emoções vão moldando, né, as nossas cognições? Então, quando a gente percebe um comportamento inadequado, uma resposta inadequada, o sentimento que a gente está tendo em relação a alguma ação, alguma reação, isso faz parte das nossas funções executivas também. Isso justifica, gente, até porque uma criança ela não tem consciência de muitas lembranças. Por quê? Porque as funções executivas, se elas estão na nossa região frontal e pré-frontal no cérebro, são as regiões que, quando a gente pensa no desenvolvimento cerebral, elas vão ser desenvolvidas por último, tá? Porque o cérebro, ele cresce, né? Ele desenvolve de trás para frente, tá certo? Vamos lá agora para aprendizagem e memória. Então, na aprendizagem e memória, ela vai envolver aqui, gente, tem muitos tipos de memória, tá? Mas fiquem tranquilos, vocês vão ter tudo isso.
Então, o que que é aprendizagem em memória? Ela vai envolver tanto memória imediata, memória para fatos recentes, memória de longo prazo e aprendizagem implícita. Então, de uma maneira ampla, o processo da memória ela vai envolver a codificação, a aquisição de conhecimento, armazenamento de informação e evocação da informação. De uma maneira bem sutil, né? Simplória. E aqui, gente, já não escrevam, hein? Vamos treinar a memória de vocês. Ela permite reter uma informação por segundos. Então, uma memória de curto prazo, né? Segundos, minutos e manipular essa informação. Quando eu falo de reter uma informação por segundos, minutos e manipular essa informação, eu estou falando de um tipo de memória específico, que é a memória de trabalho. Mas, Jéssica, a memória de trabalho está lá nas funções executivas. Sim, por quê? Porque ela é uma memória? É uma memória de curto prazo. Mas por que que ela está lá nas funções executivas e não entra dentro do componente de memória? Ela também entra dentro do componente de memória, mas ela está na região frontal. E se ela está na região frontal, é porque ela também necessita de um tônus atencional elevado para que ela exista. Então, como a gente já viu, se a gente tem uma atenção sustentada, uma atenção concentrada, a gente está abrindo margem para a gente ter uma memória de trabalho. A memória de trabalho, ela também precisa do tônus atencional. Então, além do tônus atencional, ela também enquadra-se já como uma memória de curto prazo. Por quê? Porque ela já está dentro de um processo de aprendizagem, do início de um processo de aprendizagem, para ela evoluir para um processo de formação de uma memória de longo prazo. Biologicamente é muito bonito isso, porque a memória de longo prazo, o que difere ela, né, dentre várias coisas, da memória de curto prazo, é a quantidade de receptores que a gente tem para alguns neurotransmissores específicos para passar essa informação. Então, quanto maior a quantidade de receptores numa fenda sináptica, por exemplo, nos axônios, né, nos dendritos dos neurônios, quanto mais eu tenho para receber, mais eu consigo ter aquela informação e reter aquela informação por uma maior quantidade de tempo, tá? Eu vou pedir só para vocês fecharem o microfone. Pronto, acabei. Bom, tem uma pergunta aqui. Como saber qual etapa do processo? Ah, essa pergunta, Kelly, é super importante. A Kelly perguntou aqui, como que a gente sabe qual é a etapa do processo de memorização que o idoso está com dificuldade? Avaliação cognitiva, tá? E aí são avaliações, começa na global, e aí a gente vai começar a identificar aonde está o problema. A partir da global, a gente entra em avaliações mais específicas. Nós não vamos falar sobre avaliações hoje, tirando a avaliação global, que a gente vai falar sim, mas, Kelly, para explicar para você, primeiro, tudo começa com uma avaliação global para você entender onde pode estar o problema. A partir da identificação de algumas pontuações mais baixas e da dificuldade que você percebeu em relação àquele idoso, você vai puxar avaliações específicas para explorar um pouco mais se a sua hipótese de onde está o problema, ela se corrobora ou não, tá? E aí você vai explorar isso, mas é por meio de avaliação cognitiva ou avaliação ecológica que a gente fala. Jéssica, o que é uma avaliação ecológica? Você pode dar um jogo, uma atividade para ela, sabendo que aquele jogo, aquela atividade vai treinar, e aí você vai perceber e observar como ela reage, como ela executa aquela atividade. Isso também te dá muita informação sobre como você vai, sobre quais os componentes que ela está utilizando para poder desenvolver aquela atividade. E isso você vai perceber se ela tiver dificuldade ou não, tá? Então, isso ajuda também. Então, mas de maneira geral, avaliações, certo? Então, há pessoas sem problemas cognitivos, gente, de uma maneira ampla, ela consegue lembrar de 5 a 9 itens. E aí, por exemplo, eu vou colocar aqui para vocês, ó, carro, prestem atenção, hein? Carro, macarrão, sofá, armário, alface e moto, tá? A gente tem aí 6. Então, 6 componentes é para a gente lembrar disso mais para frente, ok? Então, vamos tentar. E agora a gente segue. Jéssica, por que que você deu para a gente ler e você leu? Porque eu tenho 2 entradas de percepção para conseguir formar a memória, eu tenho mais recurso para captar informação, ok? Visual e auditivo. Bom,
Vamos tocar aqui. Então, para relembrar, a memória, ela compreende a capacidade de receber, armazenar e evocar informação, e existem dois tipos principais: a dependente de tempo e a dependente de conteúdo. Como eu falei, memória de trabalho é uma memória dependente de tempo, de curto prazo. Então, nós vamos entrar aqui nela agora. Bom, as dependentes de tempo. Então, subclassificação. Nós temos aquelas que duram milissegundos. Gente, vocês já tiveram a experiência de vocês falarem para alguém assim? Fulano, eu vou sair de casa, recolhe a roupa do varal, né? Porque parece que vai chover. Aí a pessoa tá fazendo outra coisa. Ela tá prestando atenção, sei lá, tá vendo TV. Aí você fala assim: você prestou atenção no que eu falei? E a pessoa repete o que você falou. Você falou para eu recolher a roupa do varal que vai chover. Beleza? Isso passou, tá? Então, assim, essa memória, né, que a gente fala de memória ecoica, né, ela passa, na verdade, ela dura milissegundos. Então, é a lembrança do que alguém disse ou ouviu, né? Não necessariamente só isso, mas pode ser ecoica, né, que é de ouvir, pode ser icônica, que é de ver, pode ser tátil, de sentir, gustativa ou olfativa. Dura muito pouco. E aí, quando você chega, a roupa tá lá no varal e toda molhada. E aí você fala: poxa, mas você respondeu, mas a pessoa não prestou atenção. Então, não reteve a informação. Por isso que a atenção ela é um componente muito importante quando a gente fala em formação de novas memórias, tá? Ou pelo menos uma memória de trabalho ali para a pessoa fazer, cumprir com um objetivo específico. Para quem está entrando agora, esse material todo vai ser disponibilizado. Eu vou só terminar mais esse componente cognitivo, esse não. Todo o componente cognitivo e vou passar as informações novamente para quem está entrando agora e para quem entrar até lá, ok? Então, vamos continuar aqui. Outro tipo de memória dependente de tempo é a de curta duração, que é a memória de trabalho, ok? Jéssica, memória de trabalho, memória operacional é a mesma coisa? Mesma coisa. Não esqueçam, memória de trabalho, memória operacional é a mesma coisa. Retém informação por segundos e a minutos para manipular essas informações. Então, lembra lá as palavras que eu li? Então, essas palavras que vocês leram também, elas estão ali na nossa memória de curta duração. Vamos ver se a gente segura até onde eu perguntar sobre elas novamente. Acho que nem eu lembro. Bom, mas vamos tentar. A longa duração. Então, outra memória dependente de tempo é de longa duração. Então, eu posso subclassificar as memórias quanto ao tempo e quanto ao conteúdo. Ah, Jéssica, significa que uma memória de curto prazo, ela pode ser dependente de tempo? Pode. De conteúdo? Pode. Mas é só para classificar. Se eu quero só classificar em relação ao tempo, as memórias são sensorial, curta duração, longa duração e prospectiva. Se eu quero classificar em relação ao conteúdo, aí muda o tipo de classificação. Mas as de conteúdo, elas também podem ter curta ou longa duração, tá bom? Só para ficar claro para vocês. São maneiras diferentes da gente classificar isso. Memória por horas é de curta duração, ela é de curta, mas ela já começa a entrar numa de longa duração, mas ela está classificada dentro da de curta ainda. Por quê? Porque aqui a longa duração ela já é mantida por dias, anos e permite lembrar de eventos de infância, ou o que aconteceu no mês, ou o que aconteceu ontem, entendeu? Então aí já entra numa memória de longa duração, porque eu já tenho um processamento. E por que isso? Por que que uma memória de horas pode não ser uma memória de longa duração? Porque eu preciso dormir, e isso é verdade, gente. Eu preciso dormir para que essas memórias elas entrem, né? Elas comecem a fazer um caminho para uma memória de longa duração. Então, quando isso acontece? No sono REM. Então, é o sono REM que é super importante para a configuração de memórias. É quando a gente sonha, né? Então, quando a gente sonha, gente, o cérebro, na verdade, ele está limpando ali, ele está fazendo pensando em termos cognitivos, né? Existem outras interpretações para sonho também, tá?
Mas, falando em termos cognitivos e de neurociência, o sonho é aquele momento que você está realmente limpando a casa, né? E falando, essa memória fica, essa memória vai, essa memória fica, essa memória vai, tá? É no sono REM. Então, por isso que é muito importante manter uma boa higiene do sono, porque ele ajuda no processo de memorização. E aí é quando eu vou definir se aquela memória de curta duração ela pode se transformar numa de longa duração ou esquece ela, deixa ela para lá, ela não é importante para mim, tá? É nesse momento. Então, e a prospectiva, que é o lembrar de lembrar. Então, assim, eu preciso tomar um remédio tal hora, eu tenho um compromisso. Quem nunca, gente, esqueceu de dar Quando ligavam na tua casa, você falava assim, passa o recado para fulana? Passo o recado para fulana. E aí a fulana chega e você não passa o recado, né? Isso é uma memória prospectiva, tá? É esse lembrar de lembrar. Então, envolve a capacidade de lembrar de compromissos, né? Então, é uma prospectiva para evento ou de tomar remédios. Então, é uma prospectiva para tempo, tá? Quem não tem memória de longa duração está com problema cognitivo? Depende, assim, não ter memória, aí pode ser um problema, assim, mas geralmente a gente tem memória. Seria uma dificuldade de memória de longa duração? Aí a gente pode avaliar o motivo dessa dificuldade. Não necessariamente é problema cognitivo, tá? E a gente vai falar sobre isso. Mas não necessariamente, tá certo? Então vamos voltar aqui. Então a gente classificou em relação ao tempo, certo? Agora a gente pode classificar em relação ao conteúdo. Então, quando a gente classifica a memória em relação ao conteúdo, a gente pode ter uma memória declarativa, que é aquele acesso consciente. E aí, dentro da declarativa, eu tenho uma memória episódica. Essa pergunta aqui, ó, que foi feita deixa eu ver aqui, pela Leila. Quem não tem memória de longa duração está com problema cognitivo? Um ponto que eu dou destaque, pensando nesse tipo de memória, é o seguinte: para quem está com esse tipo quem está com prejuízo na memória episódica, que é a memória para eventos que eu me coloco como protagonista, geralmente, né, não é natural do processo de envelhecimento ter problemas na memória episódica, que pode envolver uma memória de longa duração se perdurar, se passar no crivo, né, de formar uma aprendizagem e incutir aquela informação a longo prazo. Então, se eu tenho dificuldade numa memória episódica, aí eu tenho realmente algum problema. Não necessariamente é um problema cognitivo. Como assim, Jéssica? Por exemplo, um quadro de delírio, né, que a pessoa apresenta confusão mental, no idoso, quem está com infecção, algum tipo de infecção, pode ter confusão mental. E aí a pessoa pode ser classificada como algum quadro de alteração cognitiva, mas isso é temporário, é transitório, porque o problema é cognitivo? Não é. O problema é infeccioso em alguma outra região, pode ser uma infecção urinária, da alteração cognitiva. Então, a alteração na memória é só cognitiva? O problema, a causa dela, a etiologia? Não necessariamente. E esse é um exemplo disso. Então, dentro da memória declarativa, que é um acesso consciente, eu preciso estar consciente, eu preciso do tônus atencional, eu preciso da minha função executiva para acessar ele, pode ser episódica e semântica. A episódica envolve o conhecimento pessoal, eventos lembrados da própria vida, onde eu sou o protagonista da ação, e a semântica, ela envolve o conhecimento de mundo. Jéssica, mas você falou da questão das funções executivas, mas lá no cérebro está dizendo que é o lobo temporal. Sim, existe o lobo temporal, mas para acesso dessas informações, eu preciso também de outras regiões cerebrais para que eu consiga resgatar esse tipo de informação, e não necessariamente só o lobo temporal, tá? Então, o lobo temporal ele é importante para a gente formar esse tipo de memória. Por quê? Porque é onde a gente tem o hipocampo, por exemplo, tá?
Então, na semântica, envolve o conhecimento de mundo, aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente experiencia, né? Então, e que a gente ganha de conhecimento em relação à cultura, em relação às nossas vivências também. Eu gosto muito de dar o exemplo, por exemplo, de uma sala de aula. Então, se imaginem numa sala de aula. O que o professor está te dando de informação é uma memória semântica. O que você está conversando e fofocando com o seu amigo é uma memória episódica. Por quê? Porque você vai lembrar, quando você for lembrar, você vai lembrar ou do conteúdo que o professor deu, então você vai estar falando, naquela aula a gente teve aquele conteúdo. Ou você pode lembrar também como uma memória episódica, durante aquela aula, eu lembro que eu estava falando com você sobre o que a gente ia almoçar, por exemplo. Então, isso é uma memória episódica. Então, a gente tem essas memórias, elas acontecem ao mesmo tempo, mas elas precisam de um acesso consciente, ok? E aí a gente entra na dependente de conteúdo, que é a não declarativa. E aí, a não declarativa pode ser de procedimento. Jéssica, o que é de procedimento? Então, a memória de procedimento é aquele tipo de memória que a gente precisa, que a gente desenvolve e geralmente não perde, tá? Andar de bicicleta, tocar um instrumento musical, por exemplo. Então, envolve outras regiões cerebrais. A não declarativa também pode ser o priming. Então, não precisa de um acesso consciente. Esse tipo de memória dependente de conteúdo que não precisa de acesso consciente, gente, está preservada no idoso saudável, ok? Agora, no idoso saudável, é bom trabalhar bastante a episódica, principalmente, certo? E utilizar essas outras, principalmente o priming, para fazer o acesso, né, para buscar, na verdade, para incutir novas informações. Então, a gente pode usar até a semântica ou outras informações mais inconscientes para a gente incutir novas informações e auxiliar no processo de aprendizagem. Então, o priming, ele é um item que influencia sua subsequente percepção do processo. O que significa isso? Quando eu estou falando do priming, eu estou falando, por exemplo, teve uma época que a gente recebia muito, e aqui acho que ainda acontece isso, pedaço de frase com as letras trocadas, ou faltando pedaço de letra, ou uma fotografia de jornal com umas gotas de água, mas e falava assim: eu desafio você a ler o que está escrito, ou de trás para frente, ou de cabeça para baixo. Tudo isso, gente, quando a gente reconhece símbolos e quando a gente reconhece a nossa língua e o nosso cérebro, quando a gente está lendo, o que ele faz? Ele só pega o início e o fim e forma o meio da palavra. Isso acontece, por isso que a gente faz as coisas muito rápido, porque o cérebro, ele adora criar processos. O cérebro, ele é excelente em organização. A gente deveria aprender com ele a organizar a nossa vida também, porque ele, per si, ele tem um sistema de organização muito bom, tá? Então, e de automação, o cérebro, ele trabalha muito com automação, porque ele é preguiçoso. Então, ele gasta muita energia. E como ele faz para gastar menos energia? Automatizando o que ele já sabe. Então, isso é o priming. É quando eu consigo fazer essa leitura por partes. Então, me dão a parte, eu consigo formar o todo. E isso é muito interessante para trabalhar com quem tem algum declínio cognitivo já, porque você dá uma pista, né? Então, assim, se eu mostro, por exemplo, sei lá, isso aqui para vocês, ó, vocês já sabem o que eu estou mostrando, muito provavelmente, certo? Isso é priming, porque eu estou mostrando uma parte e vocês estão identificando todo. Bom, para quem não identificou, uma garrafinha de água, tá? Mas isso é priming. Então, não necessariamente só palavras, mas eu posso trabalhar com imagens também. E sons, partes de som, tá? Bom, ou questão de, por exemplo, se eu dou um lápis e vocês tateiam o lápis, por vocês já conhecerem todas as características do lápis, vocês vão saber que isso é um lápis. Principalmente se ele tiver uma borrachinha aqui, fica mais fácil. E aí vocês definem até que isso daqui é um lápis de escrever.
né? Então, isso é priming, tá certo? Tem o condicionamento clássico, que são aquelas respostas que a gente vai ter em relação a emoções, então os nossos medos, aí são questões mais profundas. Nossas respostas musculares, então piscar o olho, questões mais automáticas, mastigar, por exemplo, tá? Mastigação é memória? É memória, tá? Mas é uma memória que não precisa de um acesso consciente. Por isso que quem tem um quadro demencial perde isso por último e não primeiro. Perde primeiro o acesso consciente e depois a gente entra no acesso inconsciente, ok? E aí a gente vem para a aprendizagem não associada, que está relacionada a hábitos e sensibilização. Então, envolve outras vias também. Aqui eu coloquei um esqueminha para facilitar para vocês tudo isso que eu disse agora, tá? Porque eu sei que é muita informação. Então, olhando aqui nesse esquema, o que a gente pode perceber? Onde tem as setas vermelhas é o que muda com o processo de envelhecimento que a gente tem que estar atento. Porque vai ter alteração e vai mudar normalmente? Sim. Mas é para mudar muito? Não, tá? Então, se mudar muito, aí a gente tem um problemão. A gente não tem mais um processo de envelhecimento natural e normal. Então, a memória de curto prazo pode ter um tônus diminuída, a memória episódica, então tá aqui, ó. A memória episódica de longo prazo, ela pode ter uma diminuição, sim. Então, para eventos, tá? E uma memória, perdão, uma memória de longo prazo, essa daqui. A memória de trabalho de longo prazo é aquela que já entrou num processo de formação de novas memórias, então passou ali, né, de horas, várias horas, e entrou agora em dias, e aí sim eu começo a formar uma memória de longo prazo. E aí eu entro nessas memórias aqui, tá certo? Quando eu tô de curto prazo, é aquela que ainda pode ser esquecida. Essa daqui já é aquela que geralmente não é para ser esquecida, porque ela já está num processo mais acentuado ali de codificação e armazenamento de informação. A codificação ela acontece mais para cá, né? E aqui a gente já tem como um armazenamento dessas informações, tá? Então, eu deixo aqui só para vocês entenderem, aqui eu coloco quais são as áreas que cada uma envolve, por que eu ponho essas áreas? Porque se a gente tiver alteração na estrutura dessas áreas, que não está envolvida com o processo de envelhecimento normal, eu posso ter problema nesse tipo de função cognitiva, tá? E quais são os estágios da memória? Os sentidos, então, eles são a porta de entrada. Eu vou formar memória a partir de estímulos. E aí, qualquer estímulo? Não, a gente está, diante de diversos estímulos o tempo todo aqui. Então, se eu estou falando, por exemplo, alguém abre o microfone, vocês já perdem o fio do que eu estou falando, porque vocês vão prestar atenção em outra coisa. Se vocês estão fazendo alguma coisa ali, aí, além de estar ou me ouvindo falar, vocês também estão ali fazendo outras coisas, vocês podem perder parte das informações do que eu estou falando. Então, são esses sentidos. A gente tem estímulos o tempo inteiro das mais diversas formas. Se, por exemplo, alguém me ligar agora, que meu celular está aqui do lado, isso vai tirar o meu foco daqui de vocês. Então, assim, para vocês verem o quanto que a gente está exposto o tempo inteiro. A partir dos sentidos, eu só vou conseguir dar atenção efetiva para aquilo que está acontecendo se eu entro num processo de tônus atencional. Então, se eu foco uma atenção seletiva, opa, passou alguma coisa que me chamou muita atenção, então agora eu vou prestar atenção. É aí que eu olho e foco num objetivo específico, a partir disso eu começo um processo atencional. Nesse processo atencional, eu posso ter aí tem a memória de trabalho, né? Eu começo a decodificar ou codificar aquela informação para que eu consiga fazer o armazenamento correto. Eu gosto de falar aqui na decodificação o seguinte: por exemplo, tem ali, eu preciso recolher a roupa, certo? Então eu vou recolher a roupa. É mais fácil encontrar essa roupa depois, se eu recolher, dobrar e guardar nas gavetas corretas, ou se eu recolher e deixar tudo na bacia. Eu nem preciso dobrar, mas se eu recolher e deixar tudo na bacia, é mais fácil ou mais difícil de achar? É mais fácil de achar se eu tô com as roupas dobradas do que elas, né, tudo embolada,
E também vai ser mais fácil ainda eu achar se eu guardá-las, né, nos locais corretos. A mesma coisa com a nossa informação. E o que que significa eu achar a roupa que eu quero? Eu evocar a informação que eu quero do meu cérebro. Então, fazendo essa, né, analogia, fazendo essa alusão, é a mesma coisa. Então, quanto mais eu organizo, mais fácil eu lembro, né? É mais fácil de lembrar. E em que momento eu faço essa organização? No momento que eu decodifico ou eu codifico alguma coisa. Então, eu codifico, eu dou uma forma, eu decodifico, eu decodifico, eu quebro em partes para eu poder armazenar aquilo para fazer associações com o quê? Com o que eu já tenho de conhecimento prévio, tá? E aí eu passo por um processo de armazenamento e evocação. E se eu voltar aqui, a decodificação, então tem o processo atencional, que já está aqui, entra no memória de curto prazo, faço a decodificação ou a codificação, né? Entro no processo de armazenagem. E nesse processo de armazenagem, se eu fizer aqui a codificação e ou a decodificação mais correta, aqui fica mais fácil, aqui não. Na hora de eu evocar, de trazer de volta essa informação, fica muito mais fácil. Então, é a análise do material que a gente quer lembrar. Quanto mais a gente analisa, mais a gente lembra, certo? Então, vou pôr aqui o exemplo de uma lista de mercado. Então, numa lista de mercado, eu tenho a decodificação ou a codificação. Então, eu passo uma lista para vocês. Ah, eu quero que compre leite, cadeira de escritório, molho de tomate, papel higiênico, água sanitária, bolacha, refrigerante, caderno e macarrão. Nossa, quanta coisa. E aí, olha isso. É fácil lembrar tudo isso só jogado assim? Certamente eu vou esquecer alguma coisa, né? Então, aí a gente entra num processo de codificação ou decodificação. Então, aqui eu começo a separar, ó. Eu estou codificando aqui, tá? Eu não estou decodificando, estou codificando aqui. Então, água sanitária e papel higiênico são limpeza, né? Vamos deixar aqui como limpeza. O caderno e a cadeira de escritório são itens de escritório. A gente tem os líquidos, né? O refrigerante, o que foi pedido aqui? É o refrigerante e o leite como líquidos, e aqui a gente tem o alimento, né? Então, a gente categorizou. Quando a gente categoriza, é uma forma de codificar a informação. Por quê? Porque aí eu vou guardar nas gavetas corretas. E aqui eu posso decodificar para conseguir gravar melhor. Então, aqui é uma frase. Vamos ver, é um dito, né, popular. Quem consegue decifrar esse dito? Eu vou deixar aqui para vocês aberto agora. Olhem aí para esse dito popular e me digam qual é o dito popular. Isso é decodificar. Eu quebrei a informação em partes. Então, a decodificar uma informação para você guardar. Então, provavelmente vocês vão lembrar mais dessa frase do que da lista de mercados, tá? Então, vamos continuar aqui. Como é que a gente... Então, o que é um armazenamento? É a etapa de consolidação da memória. Começa por horas, lembra que eu falei da memória de trabalho? E aí tem que passar um dia para daí começar realmente um processo de armazenagem. Então, horas, dias, meses e anos. Então, a gente leva para consolidar memórias horas, dias, meses e anos. Isso justifica o porquê que quando a gente estuda inglês e para, e quando a gente volta a estudar inglês e fala assim, nossa, parece que eu nunca fiz inglês na vida, isso é uma justificativa. Então, desse processo de etapa de consolidação, eu tive essa entrada de memorização, eu tenho várias informações, no entanto, não é algo que eu utilizo. Se não é algo que eu utilizo, o cérebro não é que ele exclui, mas ele deixa ali em stand-by. Então, a percepção que a gente tem é que a gente não sabe. E aí, quando a gente começa a estudar, a gente fala, eu lembro disso. Então, óbvio, você lembra disso, mas tá lá escondidinho. Então, porque a etapa de consolidação, ela vai ficar mais forte, mais arraizada, à medida que você também treina isso, né? E que você estimula isso. Então,
Essas são as etapas, elas podem demorar de horas até anos. As informações novas, elas estabelecem ligação com informações mais antigas, estejam elas ativadas ou desativadas. O exemplo do inglês que eu dei agora seria uma informação que está desativada, mas ela existe, ela está lá. Pessoas com problemas de memória devem aprender uma coisa por vez, tá? Então, não coloca para aprender mais de uma coisa por vez, porque o armazenamento ele pode ser interrompido. E aí a gente tem problema no input de novas informações aí. Então, quem que lembra? Opa! A evocação. Então, a evocação é quando você lembra daquelas informações que você teve no início. Quando uma pessoa não tem problema cognitivo, ela pode lembrar de até 9 itens com mais facilidade. Quais eram os itens, né, que eu coloquei lá na memória no início? Eram 6 palavras. Quais eram elas? Vamos lá. E aí, hein? Será que a gente acertou? Carro, macarrão, sofá, armário, alface e moto. Agora a gente entra na linguagem. A linguagem é uma habilidade cognitiva que consiste na gente se expressar, na gente entender a expressão dos outros, e eu não estou falando só na questão verbal, tá? É a habilidade cognitiva, de cognição social que a gente tem também, entra na questão de linguagem, de ter as regras sociais, obedecer regras sociais, a questão de reconhecer e poder produzir a fala, a questão de ter o acesso à fala, o acesso ao símbolo. Então, não é tão simples assim. A linguagem, ela envolve vários componentes. Ela tem conceito de nomeação, busca de palavras, fluência, e a gente já viu que fluência também está nas funções executivas. Tanto que, quando a gente pede, por exemplo, aquele ai, meu Deus, aquele teste que você pede para falar a maior quantidade de animais que a pessoa lembrar, é um teste de fluência verbal. E está analisando o que principalmente? Função executiva, tá? É um teste que analisa a fluência verbal, mas também a linguagem faz parte da fluência verbal. E querendo ou não, aqui também, dentro de fluência, a gente tem que ter memória semântica, tá? E um acesso lexical interessante, que é onde eu faço esse resgate como se eu pescasse ali na memória aquela informação. É o acesso lexical. E a gramática e a sintaxe. Tudo isso envolve linguagem. Ela está relacionada aos processos maturacionais e sensíveis à estimulação ambiental e ela é influenciada pelo desenvolvimento de outras funções cognitivas. Acabei de falar essas outras funções. E também de percepção. Eu preciso ter a visão, eu preciso ter a audição para entender o som, para ver o símbolo, porque são símbolos, né? Então, no processo de envelhecimento, a linguagem ela só aumenta. Então, é interessante porque a gente não tem só perdas, né, ou declínios no processo de envelhecimento. Nós temos também muitas melhorias, muitas coisas boas no processo de envelhecimento. A linguagem é uma delas. E quando a gente fala em cálculo, por exemplo, que é tá dentro ali dos nossos processos atencionais, também tende a aumentar com o processo de envelhecimento. Dentro das funções cognitivas, capacidade de resolução de problemas tende a aumentar com o processo de envelhecimento. Dentro das questões, né, pensando na cognição, na habilidade, por exemplo, de regular as nossas emoções das funções executivas e também não, nas funções executivas, na parte quente dessas funções, a gente também tem melhorias com o tempo. Só linguagem, Kelly. Linguagem é uma função cognitiva. Assim como memória é uma função cognitiva e destrincha, linguagem é uma função cognitiva. E aí tem várias coisas relacionadas a isso. Gnosia, por exemplo, entra aqui, né? Praxia, e também entra na perceptomotora, né? Por quê? Porque gnosia tem muita relação a conhecimento, a reconhecimento de nomes, né? De pessoas, de lugares, de objetos. E aqui a gente está falando de linguagem, a gente tem que ter essas gnosias, né, preservadas. Mas também precisa da nossa percepção para a gente ter essa preservação das gnosias em relação ao que a gente conhece, tá? Então, vai envolver conhecimento de regras e princípios e das maneiras de dizer como faz coisas, sons, palavras, frases.
Então, tudo isso envolve o processo de linguagem. Ela é um organizador de conhecimento. Então, a linguagem, ela nos ajuda muito a classificar dentro, até a categorização, por exemplo, a gente pode incluir num processo de linguagem para a gente facilitar, para a gente dar nome, né? Classificar as coisas, por exemplo, e facilitar essa aprendizagem ou esse reforçamento do que a gente já sabe, né? E as habilidades sociais têm, né, uma ponte entre as instâncias do que a gente observa em episódios de interação social e o que já aconteceu e o que vai, né, e as consequências disso. Então, as habilidades sociais, elas estão muito atreladas também à nossa cognição social. Então, envolve assertividade, empatia, habilidade de comunicação, solução de problemas interpessoais. E as nossas habilidades sociais, quando elas não estão preservadas, existe possivelmente algum tipo de alteração. E aí tem que buscar qual é esse tipo de alteração. E pode ser decorrente de um prejuízo cognitivo? Pode, mas aí também pode ser decorrente de alguma outra situação. Então, por exemplo, eu tenho uma habilidade comprometida se eu tenho um idoso com uma infecção, com algum tipo de quadro infeccioso, que tem uma confusão mental, e aí ele não diz coisa com coisa, ele pode perder a noção das regras sociais, por exemplo. Isso é de cunho cognitivo? Não, né? Isso é uma alteração biológica devido a um quadro infeccioso que, se tratar, melhora. Uma hidrocefalia de pressão, se tratar, melhora, mas onde que vai prejudicar? Onde que a gente percebe esse prejuízo? Nas habilidades sociais, na linguagem e em outros componentes também, tá? Então, você percebe que a pessoa não está falando coisa com coisa, né? Então, tem esse prejuízo e isso pode estar envolvido, sim, em relação a outras funções que não a um prejuízo nas funções cognitivas, mas aí os sintomas aparecem mais expressivamente nesse tipo de componente, só que não necessariamente a causa vem dele, da alteração dele, né? Então, na senescência, o que a gente tem? Tem que pensar que o envelhecimento cognitivo, ele envolve mudanças que ocorrem nas funções cognitivas, é isso que dita um envelhecimento cognitivo, e que a magnitude desses declínios não é igual nem para todas as tarefas, nem para todas as funções, tá? No envelhecimento normal. Então, a gente tem declínio, mas a gente também viu que tem melhorias também com o tempo, evolução de alguns componentes cognitivos. Então, o processo de envelhecimento, de envelhecimento cognitivo, né, ele incide especialmente em tarefas que vão exigir rapidez, atenção, concentração e um raciocínio indutivo. Então, pensando aqui, o que vocês têm que saber que está associado à idade? É isso que vocês têm que saber para uma estimulação cognitiva de idosos saudáveis, tá? Principalmente isso aqui. Teve alteração além disso, manda para o encaminhamento, faz o encaminhamento dessa pessoa. Então, ó, diminuição na velocidade de processamento é o quanto eu demoro para dar uma resposta ou para colocar uma informação dentro, né, do meu cérebro, para guardar uma nova informação. Isso é a velocidade de processamento. Então, a gente tende a perder um pouco dessa velocidade com o tempo, porque a gente tem alterações estruturais no sistema nervoso central, tá? Então, no nosso cérebro mesmo, mudanças morfológicas estruturais no cérebro que podem levar à diminuição na velocidade de processamento. Uma diminuição na memória de trabalho, ela vai funcionar muito bem até os 40 anos, depois a gente começa a perceber que é mais difícil guardar mais informações num curto período de tempo, fazer mais atividades mentais num curto período de tempo, né, que envolvam componentes que eu tenho que segurar, armazenar informação para daí desenvolver algum objetivo específico, e na função inibitória, como eu falei para vocês. Então, por isso, quando a gente tem uma alteração na função inibitória, que é essa dificuldade de bloquear alguns estímulos ou vários estímulos. Peraí que tem microfone aberto aqui. Então, quando eu tenho essa dificuldade,
isso atrapalha a minha atenção seletiva. Então, por isso que o idoso também tem uma dificuldade na atenção seletiva, tá? E lembra que eu falei da atenção dividida com relação a quedas. Então, isso é importante da gente saber, porque a gente pode trabalhar isso dentro de um grupo, né, de estimulação ou uma estimulação individual para idosos saudáveis, porque a gente já sabe o que diminui com o tempo. Então, Jéssica, se eu treinar isso, melhora? Melhora. Se ele não tiver nada que o impeça biologicamente de ter evolução, melhora, tá? E o que é impedir biologicamente? É ter algum tipo de alteração cognitiva cuja causa seja decorrente de algum processo neurodegenerativo, tá? Ou de um transtorno neuropsiquiátrico, por exemplo, que não tratado vai ter um processo ali inflamatório que impede que ele progrida bastante nessas questões. Então, quando tratado, ok, um transtorno neuropsiquiátrico, né? Mas, assim, quando em termos de diagnóstico de um quadro demencial, aí a gente pode treinar, vai ter uma melhora, principalmente se colocar uma medicação logo de início, ele tem uma súbita melhora ali, mas depois ele vai ter um declínio gradual ou um declínio conforme a evolução do quadro que ele tem, num quadro demencial que ele apresenta. Então, aqui o que vocês têm que saber, que vocês treinando isso no idoso saudável, ele melhora, tá? E o que é menos afetado? O que vocês têm que manter? Então, aqui vocês têm que trabalhar para melhorar. E aqui o que vocês têm que trabalhar para manter? Memória sensorial, lembra aquele sonzinho que fica? Trabalhar um pouco isso para manter, que isso não é alterado tanto. Prestar atenção se a pessoa tem presbiacusia e presbiopia. Presbiacusia é baixo tônus auditivo, né? Uma dificuldade auditiva, e presbiacusia de enxergar, a tal da vista cansada, né? Então, se precisar, tem que pedir para ele ir para um profissional, para ele fazer a avaliação auditiva, para um otorrino, por exemplo, para ele ir buscar um oftalmo, para ele fazer essas avaliações e, se possível e se necessário, utilizar, né, auxílios como óculos e aparelho auditivo. Então, memória semântica também não é algo que se diminui com o processo de envelhecimento, geralmente só aumenta, que é aquela memória declarativa, e a memória de procedimento, que é aquela memória que eu falo sobre aprender coisas durante a vida e que você perpetua. Então, dirigir carro, andar de moto não, andar de bicicleta, andar de moto também. Então, essas coisas que a gente aprende que ficam, porque como elas envolvem alguns outros componentes, elas são veiculadas para a nossa memória por meio de outras estruturas cerebrais, e é isso que faz com que, né, elas se perpetuem ali com mais tempo, e eu não preciso tanto de procedimento de uma consciência para fazer, eu faço no automático, já foi automatizado pelo cérebro, ok? Então, ela entra aqui como não afetada com o processo de envelhecimento, não é esperado que exista alteração nesse tipo de memória, tá certo? Linguagem também, não é esperado que tenha alteração para a linguagem no processo de envelhecimento natural. No entanto, não, isso é verdade, no entanto, nada. Se a gente observar nuances bem sutis de alteração de linguagem, isso pode ser, sim, um indicativo para a gente alertar em relação à possibilidade de um declínio cognitivo, mas são nuances bem sutis. Então, para vocês verem aqui, a gente tem dois tipos de inteligência: a inteligência fluida e a cristalizada. O que muda com o processo de envelhecimento? A fluida. A cristalizada, ela perpetua, que ela reflete o conhecimento com base nas experiências e na cultura. O que é isso? É memória semântica, tá? Isso aqui é memória semântica. E aqui, o que declina com a idade? A velocidade de processamento, memória de trabalho de longa duração, episódica e conhecimento de mundo. Então, isso pode declinar com o tempo, ok? Mas não é um declínio que vá trazer a pessoa para uma situação de fragilidade ou vulnerabilidade, pensando numa questão de um envelhecimento saudável que não exista ali nenhum tipo de comprometimento. Então, por que a fluida declina? Porque ela vai refletir os mecanismos
de processamento de informação de base neurológica. Lembra que eu falei que muda algumas estruturas? E aí, como a gente tem mudança de algumas estruturas, a inteligência fluida ela se reflete em relação a essas mudanças. E é por isso que a gente tem alteração para menos, né, nesse tipo de função executiva, função cognitiva.